Ela estava caída, ofegante, no chão seco da fazenda, suja, fraca e em trabalho de parto. Ele, um homem rude, solitário, acostumado apenas com o silêncio dos bois e o vento. Mas naquele momento, tudo mudou. Você já imaginou estar prestes a dar à luz, no meio do nada, sem ninguém por você? E se um estranho aparecesse e salvasse você e seu filho com as próprias mãos? Curta esse vídeo se você acredita que ainda existem homens bons no mundo. Comente. O amor pode nascer do nada se essa história te tocar. Compartilhe com alguém que precisa ver o poder da compaixão. E se inscreva agora, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. O sol cortava a pele como uma lâmina, enquanto ela corria pela estrada de terra batida, os pés descalços, sangrando contra as pedras afiadas. O vestido de algodão, já rasgado na altura dos joelhos, grudava no corpo suado, e o ventre imenso balançava pesadamente a cada passo desesperado. Ela não ousava olhar para trás. Sabia que se parasse, se hesitasse por um segundo sequer, o medo a paralisaria completamente. Vagabunda! Desgraçada! Não pise mais nesta casa! As palavras da madrasta ainda ecoavam em seus ouvidos como chicotadas, misturadas com o barulho da porta se fechando violentamente. O som do trinco sendo travado havia sido o ponto final de uma vida que já não lhe pertencia mais. 20 anos morando naquela casa, e bastou engravidar para descobrir que nunca teve um lar de verdade. O cheiro de poeira seca invadia suas narinas enquanto ela ofegava, tentando aspirar o pouco ar que os pulmões permitiam. O bebê chutava com força contra suas costelas, como se também sentisse o desespero da mãe. "Calma, meu amor", sussurrou ela, acariciando a barriga com as mãos trêmulas. "A mamãe vai encontrar um lugar seguro para você nascer." Mas onde? Para onde uma mulher grávida de 9 meses poderia ir sem dinheiro, sem família, sem ninguém no mundo? O pai da criança havia desaparecido assim que soube da gravidez, deixando apenas promessas vazias e um coração partido. "Não posso assumir essa responsabilidade agora", foram suas últimas palavras, antes de sumir como fumaça no vento. O sol começava a declinar no horizonte, pintando o céu de um laranja intenso que lembrava o fogo. Ela havia caminhado por horas e as pernas já tremiam de exaustão. Ao longe, avistou uma cerca de madeira rústica que delimitava uma propriedade rural. Pastos verdes se estendiam além da cerca, e ela podia ouvir o mugido distante de algumas vacas. Talvez eu possa descansar um pouco ali", pensou, dirigindo-se cambaleante em direção à propriedade. A cerca não era muito alta, mas atravessá-la grávida seria um desafio. Ela apoiou as mãos no arame farpado, sentindo os fios afiados cortarem levemente a pele, e tentou passar uma perna por cima. Foi então que sentiu. Uma dor lancinante, diferente de tudo que havia experimentado, atravessou seu ventre como um raio. Ela gritou, perdendo o equilíbrio e caindo pesadamente do outro lado da cerca. A terra fofa amorteceu parte da queda, mas o impacto fez com que uma nova onda de dor a invadisse completamente. "Não, não pode ser agora", murmurou ela, agarrando-se ao ventre. Mas o corpo não mentira. As contrações haviam começado, rítmicas e implacáveis, como ondas do mar quebrando na praia. O bebê estava chegando e ela estava completamente sozinha em uma fazenda desconhecida, sem ajuda, sem ninguém por perto. O cheiro de capim fresco se misturava com o aroma de terra úmida ao seu redor. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam mais. O medo a paralisava tanto quanto a dor física. Como poderia parir sozinha? Como protegeria seu filho se algo desse errado? As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto empoeirado, deixando rastros limpos na pele suja. "Deus, se o Senhor existe, por favor, não deixe meu bebê morrer aqui", sussurrou ela entre soluços.
Eu sei que cometi erros, eu sei que não sou perfeita, mas ele é inocente. Ele não merece pagar pelos meus pecados. Uma nova contração a atingiu com força brutal, fazendo-a se contorcer na terra. O grito que saiu de sua garganta ecoou pelos campos vazios, assustando alguns pássaros que voaram em revoada. Ela mordeu o próprio pulso para abafar os gritos seguintes, com medo de que alguém a encontrasse ali, vulnerável e indefesa. O vento balançava suavemente as folhas das árvores próximas, criando um sussurro melancólico que parecia uma canção de ninar distante. Ela fechou os olhos por um momento, tentando encontrar forças na memória da própria mãe, que havia morrido quando ela era ainda criança. "Mamãe", sussurrou, "se você está me vendo de onde está, me ajude, me dê forças para proteger este bebê." A dor estava ficando cada vez mais intensa e frequente. Ela sabia que não havia mais tempo. O parto havia começado de verdade, e não havia médico, enfermeira ou parteira para ajudá-la. Apenas ela, o bebê e a vastidão silenciosa dos campos ao redor. Com as poucas forças que lhe restavam, ela conseguiu se arrastar até uma sombra maior, embaixo de uma árvore frondosa. A casca rugosa do tronco arranhava suas costas quando ela se apoiou ali, mas ao menos estava protegida do sol causticante. O perfume doce de algumas flores silvestres que cresciam ali perto contrastava com o sal das lágrimas que não paravam de cair. "Eu só preciso de um lugar para proteger meu bebê", murmurou ela para o vento, como se fosse uma oração desesperada. "Não peço luxo, não peço riqueza, só um cantinho seguro onde ele possa crescer e ser feliz." As contrações agora vinham uma atrás da outra, sem trégua. Ela agarrou um punhado de terra entre os dedos, apertando com força para tentar suportar a dor. O cheiro forte de terra molhada invadia seus sentidos, misturado com o gosto metálico do medo na boca. O sol continuava sua jornada descendente, e ela sabia que em poucas horas seria noite. A temperatura cairia, e ela estaria ainda mais vulnerável. O bebê precisava nascer logo, mas ela não sabia como fazer aquilo sozinha. O pânico começou a tomar conta de seus pensamentos. "Por favor, alguém me ajude", gritou ela para o céu, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu, carregado pelo vento através dos campos infinitos. O dia nascia com uma preguiça dourada sobre os campos, mas João Pedro já estava acordado há horas. Aos 45 anos, o corpo não permitia mais o luxo de dormir até tarde. Não que ele quisesse. O silêncio da fazenda era seu único companheiro há tanto tempo que chegara a acreditar que era assim que as coisas deveriam ser. Homens como ele não nasceram para a ternura ou para as palavras doces. Nasceram para o trabalho duro, para a terra que não julga e para os animais que não traem. O café preto e amargo queimava sua garganta enquanto ele observava pela janela da cozinha rústica. As mãos calejadas seguravam a caneca de alumínio como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse, considerando que era uma das poucas lembranças que ainda tinha da mãe. O vapor subia da bebida quente, embaçando levemente seus olhos castanhos, cansados de tanto ver a vida passar sem grandes emoções. Vestiu a camisa xadrez já desbotada pelo sol e pelas lavagens. Ajustou o chapéu de couro na cabeça grisalha e saiu de casa com os passos pesados de quem carrega o mundo nas costas. Os cachorros da fazenda, 2 vira-latas que havia recolhido da estrada anos atrás, correram ao seu encontro, balançando os rabos com a única alegria genuína que ele presenciava todos os dias. "Bom dia, Rex. Bom dia, Chico", murmurou ele, acariciando as cabeças dos animais. Eram os únicos seres vivos que não o julgavam pela dureza, que não esperavam dele palavras bonitas ou gestos românticos.
Eram leais, simples, honestos, exatamente o oposto de todos os humanos que havia conhecido na vida. O ar matinal carregava o cheiro fresco do orvalho sobre a grama, misturado com o aroma terroso do curral próximo. Ele respirou fundo, enchendo os pulmões com a pureza do campo. Era isso que amava naquela vida: a previsibilidade, a solidão escolhida, a ausência de surpresas dolorosas. Cada dia era igual ao anterior, e isso lhe trazia uma paz estranha. Caminhou em direção ao milharal para verificar se os pássaros não haviam atacado durante a noite. Era época de colheita, e ele não podia se dar ao luxo de perder nenhum grão sequer. A fazenda não era grande, mas dava para viver com dignidade, especialmente quando se tem apenas uma boca para alimentar. Foi quando estava verificando as espigas mais próximas da cerca que ouviu um som baixo, quase imperceptível, misturado com o barulho do vento nas folhas. Parou, aguçando o ouvido. Rex e Chico também pararam, as orelhas em pé, alertas. Havia algo diferente no ar. O som veio novamente, mais claro dessa vez. Um gemido humano, abafado mas inequívoco. João Pedro sentiu o coração acelerar, não de emoção, mas de irritação. Invasores de propriedade eram um problema constante na região, e ele não estava com paciência para lidar com mais um. "Quem está aí?" gritou ele, a voz áspera cortando o ar matinal. "Esta é propriedade particular." Silêncio. Apenas o vento respondeu, balançando as folhas do milho com um sussurro melancólico. Mas os cachorros continuavam inquietos, farejando em direção a uma área mais densa da plantação. Eles haviam encontrado algo, ou alguém. Contrariado, João Pedro seguiu os animais, afastando os pés de milho com as mãos grandes e rugosas. O cheiro de terra úmida se intensificava ali, misturado com algo mais. Um odor humano, de suor e medo. Seus passos se tornaram mais cautelosos, preparado para encontrar algum ladrão ou desocupado tentando se esconder em sua propriedade. Foi então que a viu. Uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos, estava deitada entre as fileiras de milho. O vestido de algodão claro estava sujo de terra e rasgado em vários lugares, o cabelo castanho grudado no rosto suado. Mas foi o ventre imenso que o fez parar, boquiaberto. Ela estava grávida, muito grávida, e claramente em apuros. "Meu Deus", murmurou ele, todas as suas defesas desmoronando num instante. A irritação se transformou em algo que ele não sentia há anos. Compaixão genuína. Ela abriu os olhos ao ouvir sua voz. Eram olhos verdes, bonitos, mas tomados pelo pânico e pela dor. "Por favor", sussurrou ela com a voz rouca, "não me mande embora. Meu bebê está chegando." Como se para confirmar suas palavras, uma contração a atingiu naquele exato momento. Ela gritou, agarrando-se ao próprio ventre, o corpo se contorcendo na terra. João Pedro teve certeza de que nunca havia visto sofrimento tão puro e desesperado na vida. Sem pensar duas vezes, ele se ajoelhou ao lado dela. O cheiro de suor e medo da mulher se misturava com o aroma doce da terra molhada do orvalho. "Calma", disse ele, surpreso com a própria gentileza na voz. "Vou te ajudar." "Não sei o que fazer", ela chorou, agarrando o braço dele com força surpreendente. Nunca fiz isso antes, e está doendo tanto." João Pedro sentiu algo estranho no peito, uma mistura de proteção e ternura que pensava ter enterrado para sempre. Esta mulher precisava dele, não de seu dinheiro, não de suas terras, não de promessas vazias, precisava de suas mãos, de sua força, de sua presença. Era uma necessidade pura, sem segundas intenções. "Você não está sozinha", disse ele, retirando o chapéu e colocando-o de lado. "Eu já ajudei várias vacas a parir. Sei que não é a mesma coisa, mas vou fazer o que puder." Uma nova contração a atingiu, mais forte que as anteriores.
Ela gritou novamente, o som ecoando pelos campos vazios como um lamento primitivo. João Pedro verificou rapidamente. Não havia tempo para levá-la para casa, muito menos para o hospital na cidade. O bebê estava chegando ali mesmo, naquele momento, no meio do milharal. Respira fundo, orientou ele, lembrando-se vagamente do que havia visto quando sua irmã deu à luz, anos atrás. Tenta relaxar entre uma dor e outra. O sol havia subido mais no céu, e os raios dourados filtravam-se entre as folhas do milho, criando um jogo de luz e sombra sobre o improvável cenário. O perfume adocicado das flores silvestres que cresciam nas bordas da plantação contrastava com a intensidade dramática do momento. "Como você se chama?" perguntou ele, tentando distraí-la da dor. "Maria. Maria Clara", ela respondeu entre ofegadas. "E você?" "João Pedro. Esta é minha fazenda." "Desculpe. Desculpe por invadir. Não tinha para onde ir." "Não se preocupe com isso agora", disse ele, notando que as contrações estavam ficando mais frequentes. "O importante é você e seu bebê ficarem bem." Ela apertou a mão dele novamente quando outra onda de dor a invadiu. As unhas dela se cravaram na pele calejada dele. Mas João Pedro não se importou. Havia algo de sagrado naquele momento. Uma mulher trazendo vida ao mundo, e ele sendo o único ser humano ali para testemunhar e ajudar. Posso ver?" perguntou ele, hesitante. Ela assentiu, desesperada por qualquer ajuda. João Pedro nunca imaginara que um dia se encontraria naquela situação. Um homem que havia escolhido viver longe das complicações humanas, de repente se tornara parteiro de uma desconhecida no meio de sua própria plantação. Mas quando viu a cabecinha do bebê começando a aparecer, algo dentro dele se transformou para sempre. "Está quase chegando", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Mais um pouquinho, Maria Clara. Você é muito forte." O choro do bebê cortou o ar matinal como música celestial. Um menino pequeno, rosado, perfeito. João Pedro o segurou com mãos que tremiam de emoção, limpando delicadamente o rostinho com a própria camisa. "Ele está bem", disse ele, colocando o bebê nos braços da mãe exausta. "Seu filho está perfeito." Maria Clara chorou, de alívio, de felicidade, de gratidão. "Obrigada", sussurrou ela. "Obrigada por salvar minha vida e a dele." João Pedro olhou para aquela mulher e aquele bebê recém-nascido em seus braços, ali no meio do milharal, sob o sol dourado da manhã. Algo havia mudado dentro dele naqueles poucos minutos. Algo que ele não conseguia nomear, mas que sentia com toda a força do coração. Pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho. O silêncio que se seguiu ao primeiro choro do bebê foi quase sagrado. Maria Clara segurava o filho contra o peito e João Pedro permanecia ajoelhado ao lado deles, ainda processando o que havia acabado de acontecer. O ar matinal carregava o cheiro doce do milho maduro, misturado com o aroma terroso da terra molhada pelo orvalho, criando uma atmosfera única que ficaria gravada na memória de todos os envolvidos naquele momento extraordinário. "Precisamos levá-los para dentro", disse João Pedro, a voz ainda embargada pela emoção do parto. "Você precisa descansar e o bebê precisa ficar aquecido." Ele se levantou com cuidado, limpando as mãos na camisa já suja. O sol havia subido mais no céu e os raios dourados se intensificavam, prometendo mais um dia quente na fazenda. Rex e Chico haviam se mantido a uma distância respeitosa durante todo o processo, como se soubessem instintivamente que algo importante estava acontecendo. Maria Clara tentou se levantar, mas as pernas ainda tremiam da exaustão do parto. "Não consigo", murmurou ela, abraçando o bebê com mais força. "Deixe que eu ajudo", disse João Pedro, surpreendendo-se com a própria gentileza. Ele se abaixou e, com cuidado extremo, ajudou-a a se apoiar nele,
O contato foi inevitável. O braço dele ao redor da cintura dela, o calor do corpo feminino contra o seu peito áspero. Fazia tanto tempo que não tocava uma mulher que ele quase se esquecera de como era aquela sensação. Caminharam lentamente em direção à casa, ele praticamente carregando-a, ela protegendo o bebê contra qualquer movimento brusco. A casa de João Pedro era simples, mas limpa e acolhedora. Paredes de madeira clara, móveis rústicos feitos à mão, cortinas de chita nas janelas. Era o lar de um homem que aprendera a viver sozinho, mas que mantinha uma dignidade silenciosa em cada canto. "Pode se deitar ali", disse ele, indicando o sofá da sala. Era um móvel antigo, coberto com uma manta de crochê que sua mãe havia feito anos atrás. "Vou buscar algumas toalhas limpas e água morna." Enquanto Maria Clara se acomodava no sofá, ainda ofegante, João Pedro se dirigiu ao banheiro. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto separava as toalhas mais macias que possuía. Não sabia exatamente por que estava tão nervoso. Talvez fosse o choque de ter uma mulher e um bebê recém-nascido em sua casa. Talvez fosse algo mais profundo que ele não queria admitir. Voltou à sala com uma bacia de água morna, toalhas limpas e uma camisa sua que poderia servir como roupa para o bebê, pelo menos temporariamente. Maria Clara estava observando o filho com uma mistura de amor e preocupação no rosto. O bebê havia parado de chorar e agora dormia tranquilamente, os punhinhos cerrados, a respiração suave e ritmada. "Ele é lindo", disse João Pedro, aproximando-se. E era verdade. Mesmo para alguém que não tinha experiência com crianças, era impossível não reconhecer a perfeição daquele pequeno ser humano. "Obrigada por tudo", disse Maria Clara, olhando-o com gratidão genuína. "Não sei como vou retribuir tamanha bondade." "Não precisa retribuir nada", respondeu ele, começando a limpar delicadamente o bebê com uma toalha macia. Qualquer pessoa decente faria a mesma coisa. Foi nesse momento, enquanto limpava o corpinho minúsculo, que João Pedro viu. Uma marca de nascença pequena, mas distinta, no ombro direito do bebê. O formato era incomum. Parecia uma pequena estrela irregular, com 5 pontas desiguais. Ele parou imediatamente, o coração começando a bater mais rápido. "O que foi?" perguntou Maria Clara, notando a mudança súbita na expressão dele. João Pedro não respondeu imediatamente. Com movimentos quase mecânicos, ele puxou a gola da própria camisa para o lado, expondo o ombro direito. Ali, na mesma posição exata, estava uma marca de nascença idêntica. O mesmo formato de estrela irregular, o mesmo tamanho, a mesma cor ligeiramente mais escura que o resto da pele. "Não pode ser", murmurou ele, o rosto empalidecendo visivelmente. "O que não pode ser?" insistiu Maria Clara, tentando se sentar melhor no sofá. "O que está acontecendo?" João Pedro se afastou um pouco, a mente trabalhando freneticamente. Marcas de nascença idênticas não eram impossíveis, mas eram extremamente raras. E encontrar uma criança com a mesma marca que ele, nascida em sua propriedade, cuidada por suas próprias mãos, era improvável demais para ser coincidência. "Esta marca", disse ele, apontando para o ombro do bebê com o dedo trêmulo. "Eu tenho exatamente a mesma." Maria Clara olhou para a marca no ombro de João Pedro, depois para a do bebê, depois novamente para ele. A cor sumiu de seu rosto também. Isso é estranho", sussurrou ela. "Mais que estranho", disse João Pedro, a voz ficando mais dura. "Quem é o pai desta criança?" A pergunta caiu como uma pedra na água calma. Maria Clara desviou o olhar, abraçando o bebê com mais força. Eu não posso dizer." "Como assim não pode dizer?" A voz de João Pedro subiu ligeiramente de tom. "Uma mulher não esquece quem é o pai de seu filho." "Não é que eu esqueci", ela respondeu, as lágrimas começando a formar em seus olhos. "É que é complicado." João Pedro sentiu uma mistura de emoções tomando conta dele. Raiva, confusão, algo que poderia ser esperança, mas que ele não queria admitir.
Começou a andar de um lado para o outro na sala pequena, as botas pesadas fazendo barulho no chão de madeira. Complicado como? Insistiu ele. O homem é casado? É criminoso? O que é? Ele... Ele desapareceu quando soube que eu estava grávida. Maria Clara finalmente confessou, a voz quase um sussurro. Disse que não podia assumir a responsabilidade. Nunca mais o vi. E como ele era? Descreva-o para mim. Maria Clara hesitou. Havia algo na voz de João Pedro que a assustava. Uma intensidade que ela não conseguia compreender. Por que isso é importante? Por que você quer saber? Porque preciso entender o que está acontecendo aqui, disse ele, parando de andar e olhando diretamente para ela. Esta marca de nascença, não é normal duas pessoas terem exatamente a mesma. E o fato de você ter aparecido aqui, justamente na minha propriedade. O bebê se mexeu nos braços de Maria Clara, emitindo um pequeno murmúrio. Ela o balançou suavemente, tentando mantê-lo calmo, enquanto processava o que João Pedro estava insinuando. Você acha que... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Não sei o que pensar, disse João Pedro, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Mas preciso saber. Como era o homem que fez isso com você? Maria Clara fechou os olhos, como se estivesse tentando reunir coragem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação triste em seu olhar. Ele era mais velho que eu. Cabelos escuros com alguns fios grisalhos, olhos castanhos, alto, forte. Trabalhava com gado. Cada palavra era como um soco no estômago de João Pedro. A descrição poderia ser de centenas de homens na região, mas combinada com a marca de nascença idêntica. Qual era o nome dele? Perguntou ele, a voz quase inaudível. Pedro, ela respondeu. Pedro Silva. O mundo pareceu parar ao redor de João Pedro. Pedro Silva era o nome que ele havia usado anos atrás, quando deixou sua cidade natal após um escândalo que destruiu sua vida. Quando era mais jovem, antes de comprar aquela fazenda e decidir viver isolado do mundo. Antes de aprender que confiar nas pessoas só trazia sofrimento. Meu Deus, sussurrou ele, sentando-se pesadamente na cadeira mais próxima. Você o conhece? Perguntou Maria Clara, notando a reação dele. João Pedro olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez desde que a encontrara no milharal. Os olhos verdes, o formato do rosto, o jeito de segurar o bebê, tudo nela começou a despertar memórias que ele havia tentado enterrar. Memórias de uma época em que acreditava no amor, em que sonhava com família, em que ainda tinha esperança na humanidade. Pedro Silva era eu, disse ele finalmente, a voz carregada de uma emoção que ele não conseguia identificar. Há 15 anos eu era Pedro Silva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria Clara o encarou com os olhos arregalados, processando a informação. O bebê dormia tranquilamente, alheio à revelação que acabara de mudar tudo. Então você é... Ela começou. O pai do seu filho, terminou João Pedro, olhando para o bebê com uma mistura de terror e fascínio. De alguma forma, contra todas as probabilidades, eu sou o pai desta criança. A vida havia pregado nele a peça mais cruel e mais bela que poderia imaginar. O homem que escolhera viver sozinho acabara de descobrir que não estava tão sozinho quanto pensava. O silêncio na sala se estendeu por minutos eternos. João Pedro permanecia sentado na cadeira de madeira, o olhar fixo no bebê que dormia nos braços de Maria Clara. Suas mãos grandes e calejadas tremiam imperceptivelmente, e ele sentia como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Pai. Ele era pai. Aos 45 anos, depois de uma vida inteira acreditando que jamais teria uma família, a vida havia colocado em suas mãos o que mais desejara e mais temera. Maria Clara o observava com uma mistura de medo e curiosidade. O homem que a havia salvado, que trouxera seu filho ao mundo com as próprias mãos, era o mesmo que a havia abandonado grávida meses atrás.
Mas havia algo diferente nele, uma gentileza que o Pedro Silva que ela conhecera não possuía, uma maturidade que fazia dele quase outra pessoa. Eu preciso entender, disse João Pedro finalmente, a voz rouca. Como você me encontrou? Como sabia que eu estava aqui? Eu não sabia, respondeu Maria Clara, acariciando suavemente o cabelo fino do bebê. Quando Pedro desapareceu, eu tentei procurá-lo por semanas. Ninguém sabia onde você havia ido. Alguns diziam que tinha mudado de nome, outros que tinha saído da região. Eu estava desesperada. Ela fez uma pausa, como se estivesse reunindo forças para continuar. O perfume suave da madeira da casa se misturava com o cheiro de leite e inocência que emanava do bebê, criando uma atmosfera única de lar que João Pedro nunca havia experimentado antes. Quando minha madrasta me expulsou de casa ontem, eu simplesmente comecei a andar. Não tinha plano, não tinha destino. Estava fugindo da vergonha, da rejeição. E quando as dores começaram, eu entrei na primeira propriedade que encontrei. Nunca imaginei que fosse a sua. João Pedro passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de 15 anos de arrependimento. Pedro Silva era outra pessoa, disse ele lentamente. Era um homem mais jovem, mais irresponsável, mais covarde. E por que mudou de nome? Perguntou ela, curiosidade genuína na voz. O semblante de João Pedro se fechou imediatamente. Havia dor ali, uma ferida antiga que ainda sangrava quando tocada. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, observando os campos que se estendiam até o horizonte. A luz do sol filtrava através dos vidros empoeirados, criando padrões dourados no chão de madeira. Porque o Pedro Silva cometeu o maior erro da sua vida, disse ele, sem se virar. E quando você comete um erro que destrói tudo que ama, às vezes a única saída é se tornar outra pessoa. Maria Clara queria insistir, queria entender, mas algo na postura dele a fez hesitar. Havia uma tristeza profunda naquele homem, uma marca invisível que ia muito além do que ela poderia imaginar. Foi então que ele se virou, e ela viu lágrimas nos olhos castanhos dele, lágrimas que ele não permitia que caíssem, mas que estavam lá, cristalinas e carregadas de anos de solidão. Você quer saber por que mudei de nome? Perguntou ele, a voz ganhando uma dureza defensiva. Porque há 15 anos eu era casado com uma mulher que jurava me amar. Vivíamos em uma cidade pequena. Eu trabalhava com gado. Ela era professora. Éramos felizes. Ou pelo menos eu pensava que éramos. Ele voltou a se sentar, mas agora na beirada do sofá, próximo a ela e ao bebê. O cheiro suave de talco infantil se misturava com o aroma masculino de João Pedro. Terra, trabalho honesto e uma melancolia que parecia fazer parte de sua essência. Um dia chegou um homem da cidade grande, rico, bem vestido, com promessas de uma vida melhor. Minha esposa se apaixonou por ele, ou pelo que ele representava. A voz de João Pedro tremeu ligeiramente. E Maria Clara sentiu o coração se apertar. Ela estava começando a entender a profundidade da ferida daquele homem. Mas não foi só isso, continuou ele, olhando agora diretamente para o bebê em seus braços. Ela estava grávida. De mim. 3 meses de gestação. E ela fugiu com ele. Levou meu filho. Meu primeiro filho. As palavras caíram como pedras pesadas no silêncio da sala. Maria Clara sentiu as lágrimas queimarem seus próprios olhos. Agora entendia por que ele havia mudado de nome, por que vivia sozinho, por que havia hesitado tanto em se aproximar dela e do bebê. Nunca mais soube dele, João Pedro sussurrou. Meu filho, deve ter uns 15 anos agora. Nunca soube se nasceu bem, se é feliz, se ao menos sabe que tem um pai que nunca parou de pensar nele. João Pedro, Maria Clara murmurou sem saber o que dizer. Quando ela foi embora, eu não aguentei ficar na cidade. Todo mundo sabia, todo mundo comentava.
Coitado do Pedro, a mulher fugiu com outro. Pedro Silva, o cornudo. Pedro Silva, que nem conseguiu segurar a própria esposa. Então eu vendi tudo, mudei de nome, comprei esta fazenda e jurei que nunca mais confiaria em ninguém. Ele olhou para Maria Clara com uma intensidade que a fez estremecer. E aí você aparece, com meu filho, o segundo filho que a vida me dá e que ela pode me tirar novamente. Eu não vou tirar nada de você, disse Maria Clara imediatamente, abraçando o bebê com mais força. Eu não sou ela. Como posso ter certeza? Perguntou João Pedro, a dor crua em sua voz. Como posso ter certeza de que você não vai desaparecer também? De que não vai conhecer alguém melhor, mais rico, mais bonito e levar meu filho embora? A pergunta flutuou no ar como uma nuvem carregada. Maria Clara olhou para aquele homem, forte por fora, despedaçado por dentro, e sentiu algo se mover em seu peito. Não era pena, era algo mais profundo, mais complexo. Porque eu sei o que é ser abandonada, respondeu ela suavemente. Sei o que é não ter ninguém no mundo. Sei o que é ter medo de confiar e ser machucada novamente. Ela estendeu a mão livre e tocou o rosto dele, surpreendendo-os a ambos com a intimidade do gesto. A barba por fazer arranhava levemente a palma delicada dela, mas ela não retirou a mão. A mulher que destruiu sua vida era minha mãe. As palavras saíram de sua boca antes mesmo que ela percebesse o que estava dizendo. João Pedro congelou, os olhos se arregalando com o choque da revelação. Sua mãe? Repetiu ele, incrédulo. Helena Santos, disse Maria Clara, a voz quase um sussurro. Professora, cabelos castanhos, olhos verdes como os meus. Fugiu com um fazendeiro rico quando eu tinha 5 anos, deixando para trás um marido que a amava. O mundo pareceu girar ao contrário para João Pedro. Helena. A mulher que destruíra sua vida, que levara seu primeiro filho, que o transformara no homem amargurado que se tornou, era a mãe da mulher que agora segurava seu segundo filho. Não pode ser, murmurou ele, mas no fundo sabia que era verdade. Os olhos verdes, o formato do rosto, a maneira delicada de segurar o bebê. Maria Clara era a imagem da Helena que ele havia amado e perdido 15 anos atrás. Ela morreu há 2 anos, continuou Maria Clara, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Câncer. Nos últimos dias, ela falava muito sobre o passado, sobre os erros que havia cometido, sobre um homem chamado Pedro que ela havia amado de verdade, mas que abandonara por ambição. João Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela disse isso? Disse que tinha destruído a vida do homem mais honesto que já conhecera, que tinha levado o filho dele embora e que isso a assombrava todos os dias. Disse que você era o amor da vida dela, mas que ela tinha escolhido o dinheiro em vez do amor. As lágrimas que João Pedro havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a cair. 15 anos de raiva, de dor, de solidão. Tudo desmoronando diante da revelação de que Helena havia se arrependido, de que ela havia sofrido também. Meu irmão, sussurrou Maria Clara. O bebê que ela levou era meu irmão mais velho. Onde ele está agora? Perguntou João Pedro, a voz embargada. Não sei. Ela o deu para a adoção quando eu tinha 10 anos. O homem rico não queria criar o filho de outro. Nunca mais o vimos. O destino havia pregado neles a peça mais cruel e mais bela possível. O homem que havia perdido tudo por causa de Helena, agora segurava nos braços o neto dela. A filha da mulher que destruíra sua vida havia lhe dado o segundo filho que ele jamais esperara ter. Isso muda tudo, disse João Pedro, olhando para o bebê com olhos novos. Muda o quê? Perguntou Maria Clara. Muda que agora eu entendo, respondeu ele segurando a mão dela. O destino nos trouxe juntos para curar as feridas que o passado abriu.
Você não é sua mãe, e eu não sou mais o Pedro Silva, que foi destruído há 15 anos. O bebê escolheu aquele momento para abrir os olhos pela primeira vez, desde que havia nascido. Eram olhos castanhos, idênticos aos do pai, mas com uma inocência pura que prometia um futuro diferente do passado doloroso dos pais. Ele precisa de um nome, disse Maria Clara. João Pedro olhou para o filho, para a mulher que o trouxera ao mundo, para a casa que de repente não parecia mais tão vazia. Gabriel, disse ele, Gabriel Pedro Santos Silva, nosso anjo da esperança. Pela primeira vez em 15 anos, João Pedro sorriu de verdade. Os primeiros dias, após o nascimento de Gabriel, passaram como um sonho confuso e surreal. A rotina da fazenda, antes tão previsível e silenciosa, havia se transformado em algo completamente novo para João Pedro. O som de um bebê chorando ecoava pela casa nas primeiras horas da madrugada, misturado com o canto dos galos e o mugido distante do gado. Era uma sinfonia que ele jamais imaginara que poderia existir em sua vida. Maria Clara havia se recuperado surpreendentemente bem do parto. Havia algo nela, uma força silenciosa que João Pedro não conseguia deixar de admirar. Ela não reclamava da dor, não pedia privilégios. Simplesmente aceitara a situação com uma dignidade que o tocava profundamente. Durante o dia, ela cuidava de Gabriel com uma dedicação absoluta e nas horas livres insistia em ajudar nos afazeres da casa. Você não precisa fazer isso, disse João Pedro na manhã do terceiro dia, encontrando-a na cozinha preparando café. O sol entrava pelas janelas, criando listras douradas no chão de madeira, e o aroma do café recém-passado se misturava com o cheiro suave de leite materno que agora fazia parte do perfume da casa. Preciso sim, respondeu ela, não se virando para encará-lo. Não posso simplesmente ficar aqui sem contribuir com nada. Você já fez muito por nós. Havia algo na voz dela que João Pedro não conseguia decifrar. Uma formalidade que não existia nos primeiros momentos após o parto, quando a necessidade e o desespero haviam quebrado todas as barreiras. Agora, com a situação mais estável, parecia que ambos haviam construído muros invisíveis ao redor de si mesmos. Maria Clara, disse ele, aproximando-se devagar, você não é uma intrusa aqui. Vocês são... Somos o quê? Perguntou ela, finalmente se virando para olhá-lo. Os olhos verdes carregavam uma mistura de gratidão e algo que parecia medo. Somos uma responsabilidade que você não pediu, um problema que apareceu do nada em sua vida organizada. João Pedro sentiu algo se apertar no peito. Ela estava certa em parte. Eles eram uma responsabilidade que ele não havia pedido. Mas problema? Isso era algo que ele não conseguia aceitar. Nos últimos 3 dias, observando Maria Clara cuidar de Gabriel, vendo-a se mover pela casa com aquela graça silenciosa, ele havia sentido algo que não sentia há 15 anos. A sensação de que a casa estava realmente habitada. Vocês não são um problema, disse ele, a voz mais firme do que pretendia. São um milagre que eu não sabia que estava esperando. Ela o olhou surpresa, as faces corando levemente. Gabriel escolheu aquele momento para chorar do quarto, e a magia do momento se quebrou. Maria Clara se afastou rapidamente, como se o choro do bebê fosse um lembrete de seus deveres e responsabilidades. Quando ela saiu da cozinha, João Pedro permaneceu ali, respirando o aroma que ela deixara no ar, uma mistura de sabonete simples, leite materno e algo indefinivelmente feminino que fazia sua casa parecer diferente, mais viva, mais completa. As semanas que se seguiram estabeleceram uma rotina estranha e reconfortante. Maria Clara acordava cedo para preparar o café, enquanto João Pedro saía para cuidar do gado.
Ela cozinhava em silêncio, movendo-se pela cozinha, com uma eficiência que falava de anos de responsabilidade doméstica. Ele observava, fascinated, como ela conseguia preparar refeições deliciosas com os ingredientes simples que havia na despensa. Gabriel crescia visivelmente a cada dia. Seus olhos castanhos se tornavam mais expressivos, e ele havia desenvolvido o hábito de seguir João Pedro com o olhar sempre que o pai entrava no quarto. Era como se já reconhecesse a voz grave e os passos pesados do homem que havia ajudado a trazê-lo ao mundo. Ele parece com você quando faz essa cara séria, comentou Maria Clara uma tarde, enquanto amamentava Gabriel na varanda. O sol da tarde criava uma luz dourada que fazia seus cabelos brilharem como fios de mel, e João Pedro teve que desviar o olhar para não ficar encarando. "Cara séria?" perguntou ele, sentando-se na cadeira de balanço ao lado dela. "Você não percebe? Quando está pensando em algo importante, você franze a testa exatamente como ele." João Pedro olhou para o bebê e, de fato, Gabriel estava franzindo a testinha enquanto mamava, como se estivesse concentrado em algum pensamento profundo. A observação o fez sorrir, um sorriso genuíno que surpreendeu a ambos. "Acho que nunca reparei", disse ele. "Nunca tive alguém para me observar com tanta atenção." As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, e um silêncio constrangido se estabeleceu entre eles. Maria Clara baixou o olhar, focando toda a atenção em Gabriel, mas João Pedro podia ver o rubor subindo pelo pescoço delicado dela. Era sempre assim. Momentos de proximidade genuína, seguidos de recuos súbitos, como se ambos estivessem testando os limites de uma intimidade que não sabiam como definir. Eles não eram estranhos, compartilhavam um filho, uma casa, refeições diárias, mas também não eram... o quê? Família, casal, dois sobreviventes de naufrágios emocionais que haviam encontrado abrigo na mesma ilha? "João Pedro", disse Maria Clara uma noite, após colocar Gabriel para dormir. Eles estavam na sala, ele lendo um jornal antigo à luz do lampião, ela costurando roupinhas para o bebê com tecidos que haviam comprado na cidade. "Posso te fazer uma pergunta?" "Pode", respondeu ele, baixando o jornal. Você sente raiva de mim? Por eu ser filha dela?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele a observou. A cabeça baixa sobre a costura, os dedos ágeis movendo a agulha com precisão, a tensão visível nos ombros delicados. "Não", disse ele finalmente. "No início talvez tenha sentido confusão, raiva do destino talvez, mas de você, nunca. Mesmo sabendo que minha mãe destruiu sua vida." João Pedro colocou o jornal de lado e se inclinou para a frente na cadeira. "Maria Clara, olhe para mim." Ela levantou os olhos verdes, e ele viu ali uma vulnerabilidade que o tocou profundamente. "Sua mãe fez escolhas que me machucaram profundamente", disse ele, a voz calma. "Mas você não é responsável pelas escolhas dela. Você é a coisa mais boa que aconteceu na minha vida desde que ela me deixou." As lágrimas se formaram nos olhos dela, mas não caíram. "Não diga isso se não for verdade. Por favor." "É verdade", insistiu ele. "Estes dias com você e Gabriel aqui, esta casa nunca foi tão viva, eu nunca me senti tão útil, tão necessário." "Você sempre foi necessário", disse ela suavemente. "Você salvou nossas vidas." "Não", corrigiu João Pedro. "Vocês salvaram a minha." Naquela noite, depois que Maria Clara se recolheu para o quarto com Gabriel, João Pedro ficou acordado na varanda, observando as estrelas. O ar noturno carregava o perfume das flores silvestres que cresciam ao redor da casa, misturado com o aroma distante de feno e terra. Era a mesma noite de sempre, o mesmo céu de sempre, mas algo havia mudado irreversivelmente em sua vida.
Pela primeira vez em 15 anos, ele não se sentia sozinho. Pela primeira vez desde Helena, ele acordava todos os dias com vontade de sorrir. E o mais assustador de tudo, pela primeira vez desde que decidira viver isolado do mundo, ele estava considerando a possibilidade de amar novamente. O pensamento o aterrorizava. Amar significava se tornar vulnerável. Significava dar a alguém o poder de destruí-lo novamente. Mas quando olhava para Maria Clara, quando via a dedicação com que ela cuidava de Gabriel, quando notava os pequenos gestos de carinho que ela tinha com a casa, arrumando flores em um vaso, preparando sua comida favorita, deixando o café pronto antes mesmo dele acordar, João Pedro sentia que talvez, apenas talvez, valer a pena arriscar novamente. Maria Clara, por sua vez, também lutava com sentimentos que não sabia como nomear. João Pedro era diferente de qualquer homem que havia conhecido. Havia uma gentileza nele que contrastava com a aparência rude, uma vulnerabilidade escondida atrás da dureza do trabalho no campo. Ela o observava cuidando de Gabriel, com uma ternura que fazia seu coração se apertar. Via como ele se esforçava para fazer com que ela se sentisse em casa. Notava como seus olhos se suavizavam quando pousavam nela. Mas havia o passado entre eles. Não apenas o deles, mas o de suas famílias. Havia a culpa que ela carregava por ser filha da mulher que o havia ferido. Havia o medo de que ele a visse apenas como uma responsabilidade, como a mãe de seu filho, e não como uma mulher que estava lentamente se apaixonando por ele. Estamos andando na ponta dos pés ao redor um do outro, pensava ela nas noites silenciosas, embalando Gabriel no quarto, como dois feridos que temem tocar nas cicatrizes um do outro. E assim os dias passavam, repletos de uma ternura não declarada, de olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, de mãos que se tocavam por acaso durante as refeições e se afastavam como se tivessem sido queimadas. Uma dança delicada de duas pessoas que haviam aprendido a temer o amor, mas que não conseguiam resistir à sua força silenciosa e inexorável. Gabriel crescia no meio dessa tensão doce e não resolvida, como se fosse o ponto de conexão entre dois corações que ainda não sabiam como se encontrar completamente. A primeira vez que Carmen Pereira viu Maria Clara, ela soube imediatamente que sua posição na vida de João Pedro estava ameaçada. Carmen trabalhava na fazenda há quase 10 anos, desde que o marido morrera, e ela precisara encontrar uma forma de sustentar-se. Durante todos esses anos, ela havia cultivado cuidadosamente uma fantasia, que um dia João Pedro perceberia que ela estava ali, que notaria sua dedicação, seu carinho, sua disponibilidade. Que ele a veria não apenas como empregada, mas como uma mulher que poderia completar sua vida solitária. Aos 52 anos, Carmen ainda se considerava atraente. Cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, roupas simples, mas sempre limpas e bem passadas, e uma eficiência doméstica que havia se tornado indispensável para João Pedro ao longo dos anos. Ela limpava a casa 2 vezes por semana, cozinhava quando ele precisava, cuidava de suas roupas como se fossem tesouros preciosos. E durante todo esse tempo, alimentava secretamente a esperança de que ele um dia a visse com outros olhos. Naquela manhã de quinta-feira, quando chegou à fazenda para seu dia habitual de trabalho, o cheiro diferente na casa a alertou imediatamente. Havia um aroma de leite, de sabonete feminino, de vida nova que não deveria estar ali. Seus passos se tornaram mais cautelosos enquanto atravessava a cozinha, notando a pia com louças que ela não havia deixado ali, um pano de prato estendido no varal que não era o de sempre. "João Pedro!" chamou ela, a voz ecoando pela casa silenciosa. Foi então que ouviu o choro baixo de um bebê vindo do quarto principal. Seu coração disparou. João Pedro tinha um bebê? Como? Quando? E mais importante,
Com quem? Ela subiu as escadas devagar, cada degrau de madeira rangendo sob seus pés. A porta do quarto estava entreaberta, e através da fresta ela pôde ver a cena que mudaria tudo. Uma mulher jovem, bonita, de cabelos castanhos ondulados, sentada na cama de João Pedro, amamentando um bebê recém-nascido. A luz da manhã entrava pela janela, criando uma atmosfera quase celestial ao redor da mulher e da criança. "Quem é você?" perguntou Carmen, empurrando a porta com mais força do que pretendia. Maria Clara se sobressaltou, instintivamente, cobrindo-se melhor com o lençol. Seus olhos verdes se arregalaram de susto, e Gabriel interrompeu a mamada para soltar um pequeno choramingo de protesto. Eu sou Maria Clara", respondeu ela, a voz tremendo levemente. "E você é?" "Carmen Pereira. Trabalho aqui há 10 anos", disse Carmen, entrando no quarto com a postura rígida de quem reivindica território. "E gostaria muito de saber o que uma desconhecida está fazendo na cama do João Pedro." O tom acusatório fez Maria Clara corar violentamente. "Não é o que você está pensando", disse ela rapidamente. "Eu não estou... Nós não..." "Ah, não?" Carmen cruzou os braços sobre o peito, os olhos percorrendo criticamente o quarto. "Então me explique que bebê é esse e por que você está aqui." "Carmen." A voz grave de João Pedro veio da porta. Ele estava parado na soleira, o chapéu na mão, claramente constrangido pela situação. "Não sabia que você viria hoje." "Venho toda quinta-feira há 10 anos, João Pedro", respondeu Carmen, sem tirar os olhos de Maria Clara. "Aparentemente, muita coisa mudou por aqui sem que eu soubesse." João Pedro entrou no quarto, e Maria Clara pôde sentir a tensão no ar como uma corda esticada prestes a arrebentar. Havia história ali, entre esses dois, uma dinâmica que ela não compreendia, mas que a fazia se sentir intrusa em sua própria situação, já complicada. "Maria Clara, esta é Carmen, minha empregada doméstica", disse João Pedro, hesitando na definição. "Carmen, esta é Maria Clara e meu filho, Gabriel." A palavra filho caiu como uma bomba no silêncio do quarto. Carmen empalideceu visivelmente, como se tivesse levado um tapa na cara. "Seu filho", repetiu ela, a voz saindo como um sussurro estrangulado. "É uma longa história", disse João Pedro, evitando o olhar da mulher mais velha. "Eles vão ficar aqui por um tempo." "Por um tempo?" A voz de Carmen subiu uma oitava. "João Pedro, você enlouqueceu. Uma mulher que você nem conhece com um bebê e você simplesmente decide que eles vão morar aqui." "Carmen", a voz de João Pedro ganhou um tom de advertência. "Isso não é da sua conta. Não é da minha conta?" Carmen riu, mas era um riso sem humor algum. 10 anos cuidando desta casa, 10 anos cuidando de você, e não é da minha conta quando uma completa estranha aparece aqui com um bebê nos braços? Maria Clara se encolheu na cama, abraçando Gabriel com mais força. A hostilidade de Carmen era palpável, como uma nuvem escura enchendo o quarto de eletricidade negativa. "Eu posso ir embora", disse Maria Clara suavemente. "Se minha presença está causando problemas..." "Você não vai a lugar nenhum", disse João Pedro firmemente, olhando diretamente para ela. "Esta é sua casa agora." As palavras atingiram Carmen como flechas envenenadas. Sua casa. Em 10 anos, ele nunca havia se referido à fazenda como sendo casa dela também, e agora uma desconhecida que aparecera do nada recebia esse tratamento? "Sua casa", repetiu Carmen, incrédula. "João Pedro, você não pode estar falando sério." "Estou falando muito sério", respondeu ele, mas Maria Clara podia ver o conflito em seus olhos. Era óbvio que ele não gostava de magoar Carmen, que havia afeto e gratidão ali, mas também uma determinação férrea de proteger ela e Gabriel. Carmen olhou para Maria Clara com uma mistura de ódio e desespero. Era mais jovem, mais bonita,
e aparentemente havia conseguido em poucos dias o que ela não conseguira em 10 anos. Um lugar no coração de João Pedro. Você não sabe quem ela é, João Pedro, disse Carmen, a voz ganhando um tom venenoso. Não sabe de onde ela veio, que tipo de mulher ela é. Uma moça direita não aparece na porta de um homem com um bebê no colo sem explicação. Chega! A voz de João Pedro ecoou pelo quarto com uma força que fez todos se sobressaltarem. Você passou dos limites, Carmen. Passei dos limites? Carmen riu amargamente. Eu que dediquei 10 anos da minha vida a cuidar de você. Eu que estive aqui quando você estava doente, quando você precisava de alguém, quando você não tinha mais ninguém no mundo. E eu sempre fui grato por isso, disse João Pedro, a voz mais suave agora. Você sabe disso. Grato, repetiu Carmen, como se a palavra fosse veneno na boca. 10 anos esperando algo mais que gratidão, João Pedro. 10 anos acreditando que um dia você me veria como algo mais que uma empregada. O silêncio que se seguiu foi devastador. Maria Clara sentia-se como se estivesse assistindo ao desmoronamento de um mundo que não era seu, mas no qual havia se tornado involuntariamente uma peça central. Carmen, começou João Pedro, mas ela o interrompeu com um gesto brusco da mão. Não, disse ela, não diga nada, eu entendi. Seus olhos se voltaram para Maria Clara, e havia uma frieza ali que a fez estremecer. Ela chegou e em uma semana conseguiu o que eu não consegui em 10 anos. Parabéns! Não é assim, disse Maria Clara suavemente. Eu não vim aqui com nenhuma intenção. Claro que não. Carmen riu sarcasticamente. Aparece na porta de um fazendeiro solteiro com um bebê no colo, sem nada, sem ninguém, e não tem nenhuma intenção. Que coincidência maravilhosa. Basta! João Pedro deu um passo em direção a Carmen. Você não vai falar assim com ela. A defesa apaixonada de João Pedro foi a gota d'água para Carmen. Toda a dor acumulada, toda a rejeição silenciosa, toda a humilhação dos últimos minutos se transformou em uma raiva cristalina. Está bem, disse ela, a voz perigosamente calma. Está bem. Você fez sua escolha. Espero que não se arrependa. Ela se virou para sair, mas parou na porta. E você, disse, olhando diretamente para Maria Clara. Espero que seja tudo o que parece ser. Porque se você estiver enganando ele, se estiver usando este bebê para conseguir alguma coisa, eu vou descobrir. E vou fazer você pagar. Com essas palavras, Carmen saiu do quarto, deixando um silêncio tenso em seu rastro. Eles puderam ouvir seus passos furiosos descendo a escada, depois a porta da frente batendo com força suficiente para fazer a casa toda tremer. João Pedro, disse Maria Clara, as lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Eu não quero causar problemas entre vocês. Ela claramente te ama. E eu... E você o quê? Perguntou ele, sentando-se na beira da cama. Eu sou uma intrusa aqui. Uma complicação que você não precisava. João Pedro olhou para ela, para o rosto manchado de lágrimas, para Gabriel dormindo tranquilamente em seus braços, para a vulnerabilidade nua em seus olhos verdes, e sentiu algo se apertar no peito. Você não é uma intrusa, disse ele, tocando suavemente o rosto dela. Você é a coisa mais certa que aconteceu na minha vida em muito tempo. E ninguém, nem Carmen, nem ninguém, vai fazer você se sentir mal por estar aqui. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, João Pedro sabia que a guerra havia apenas começado. Carmen não era mulher de aceitar derrota facilmente, e ele conhecia bem o suficiente para saber que ela não desistiria sem luta. O que ele não imaginava era até onde ela seria capaz de ir para recuperar o que considerava seu por direito. As semanas que se seguiram ao confronto com Carmen foram marcadas por uma tensão constante que pairava sobre a fazenda como uma nuvem de tempestade. Carmen havia voltado apenas uma vez,
3 dias depois da briga, supostamente para buscar alguns pertences pessoais que havia deixado na casa. Mas Maria Clara notou como ela examinou cada canto, cada mudança que a presença dela e de Gabriel haviam trazido ao ambiente, como se estivesse catalogando evidências de uma invasão. Ela vai causar problemas, disse Maria Clara para João Pedro naquela noite, enquanto embalava Gabriel no quarto. Vi nos olhos dela. Ela não vai simplesmente aceitar e seguir em frente. João Pedro suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Carmen é complicada. Sempre foi uma mulher de sentimentos intensos, mas ela não é má pessoa. Talvez não seja má, concordou Maria Clara, mas é uma mulher rejeitada. E mulheres rejeitadas podem ser perigosas quando se sentem encurraladas. Ela estava certa. Carmen havia começado uma campanha silenciosa, mas eficaz de difamação. Na igreja, no mercado, na farmácia, em todos os lugares onde as pessoas se reuniam para trocar informações na pequena cidade próxima à fazenda, ela espalhava suas suspeitas sobre Maria Clara com a habilidade de quem conhecia bem o poder da fofoca em comunidades pequenas. Apareceu do nada, dizia ela, balançando a cabeça com o ar de quem sabia mais do que revelava. Uma moça jovem, bonita, com um bebê recém-nascido, sem família, sem referências. E o João Pedro, coitado, tão solitário há tantos anos, caiu na conversa dela como um patinho. Mas ela disse que o bebê é filho dele, comentou Dona Sebastiana, a senhora que vendia legumes na feira. Isso é o que ela diz, respondeu Carmen com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas qualquer mulher pode inventar uma história dessas. Quem pode provar? E mesmo que seja verdade, que tipo de mulher some durante a gravidez inteira e aparece só na hora do parto? As palavras de Carmen encontravam terreno fértil na mentalidade conservadora da região. Uma mulher solteira com um bebê já era motivo de especulação. Uma mulher que aparecera do nada na vida de um homem respeitado como João Pedro era praticamente um convite para todo tipo de teoria conspiratória. João Pedro começou a perceber as mudanças sutis no tratamento que recebia quando ia à cidade. Os cumprimentos ainda existiam, mas eram mais formais, mais distantes. As conversas se interrompiam quando ele se aproximava, e ele podia sentir os olhares curiosos e julgadores seguindo seus passos. João Pedro, disse seu Antônio, o dono do armazém, quando ele foi comprar suprimentos. Como vão as coisas na fazenda? Bem, respondeu João Pedro, notando algo diferente no tom do homem mais velho. E a situação nova? Ouvi dizer que você tem visitas. A maneira como ele disse visitas fez João Pedro se eriçar. Tenho uma família agora, disse ele firmemente. Minha companheira e nosso filho. Ah, claro, disse seu Antônio, mas o ceticismo em sua voz era evidente. É bom ter companhia, especialmente quando se mora sozinho há tanto tempo. Só tome cuidado, rapaz. Nem sempre as coisas são o que parecem. Foi a gota d'água. João Pedro pagou suas compras em silêncio e saiu do armazém com uma sensação amarga na boca. Era Helena toda de novo. As suspeitas, os julgamentos, a sensação de que todos tinham uma opinião sobre sua vida pessoal. Quando chegou em casa, encontrou Maria Clara na varanda, observando Gabriel brincar com um chocalho improvisado que ela havia feito com uma lata vazia e alguns grãos de feijão. A cena era tão doméstica, tão natural, que por um momento ele esqueceu toda a frustração da cidade. Como foi na cidade? Perguntou ela, notando sua expressão sombria. As pessoas estão falando, disse ele, sentando-se na cadeira ao lado dela. Carmen espalhou boatos sobre você, sobre nós. Maria Clara não pareceu surpresa. O que ela está dizendo? Que você apareceu do nada para se aproveitar de mim, que não podem ter certeza de que Gabriel é realmente meu filho, que você é... Bem, você pode imaginar o resto. As faces de Maria Clara coraram de raiva e humilhação. E você? O que você acha? João Pedro olhou para ela,
para os olhos verdes que se enchiam de lágrimas contidas, para as mãos delicadas que seguravam Gabriel com tanto amor, para a dignidade silenciosa que ela mantinha mesmo diante da adversidade. Eu acho, disse ele lentamente, que as pessoas desta cidade não têm nada melhor para fazer do que se meter na vida dos outros, e que Carmen está usando a dor da rejeição para tentar destruir nossa felicidade. Nossa felicidade? Repetiu Maria Clara, surpresa com as palavras. João Pedro percebeu o que havia dito e sentiu o coração acelerar. Sim, disse ele, decidindo ser honesto pela primeira vez. Nossa felicidade, porque isso é o que vocês me trouxeram, Maria Clara. Felicidade, paz, uma razão para acordar todos os dias com vontade de sorrir. Ela o olhou com os olhos brilhando, mas antes que pudesse responder, ouviram o som de carros se aproximando. 3 veículos subiram pela estrada de terra em direção à casa, levantando uma nuvem de poeira dourada no ar da tarde. Quem será? Murmurou Maria Clara, um aperto de apreensão no estômago. Logo ficou claro. Os carros pararam em frente à casa, e deles desceram várias pessoas conhecidas da cidade. Seu Antônio, Dona Sebastiana, o pastor da igreja local e várias outras figuras respeitadas da comunidade. Na frente de todos, com um sorriso vitorioso mal disfarçado, estava Carmen. João Pedro, disse o pastor, um homem alto e magro chamado Josué, aproximando-se da varanda. Precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntou João Pedro, levantando-se. Maria Clara fez menção de entrar na casa com Gabriel, mas ele segurou seu braço gentilmente. Fique, disse ele, você faz parte desta família. Não tem nada para se esconder. É exatamente sobre isso que queremos falar, disse Dona Sebastiana, o tom carregado de reprovação moral. Sobre esta situação que está acontecendo aqui. Que situação? Perguntou João Pedro, a voz ganhando um tom perigoso. João Pedro, disse o pastor com falsa compaixão, entendemos que você é um homem sozinho há muito tempo. Entendemos que a solidão pode fazer um homem tomar decisões precipitadas, mas você precisa pensar na sua reputação, no que isso está fazendo com sua posição na comunidade. Minha posição na comunidade? João Pedro riu amargamente. E que posição é essa, pastor? A de homem solitário que todos fingem que não existe até precisarem de algo. Você é um homem respeitado, interveio seu Antônio. Sempre foi um exemplo de trabalho e honestidade. Mas isso... Esta mulher morando aqui sem estar casada com você, este bebê de paternidade duvidosa. Paternidade duvidosa. A voz de João Pedro subiu, e Maria Clara podia ver a raiva crescendo em seus olhos. Este bebê é meu filho. Como podemos ter certeza? Perguntou Carmen, finalmente falando. Ela apareceu aqui do nada, João Pedro. Ninguém a conhece, ninguém sabe de onde ela veio. Que garantia você tem de que ela não está mentindo? Maria Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. A acusação era tão cruel, tão injusta, que ela nem conseguiu formar palavras para se defender. A garantia que eu tenho, disse João Pedro, a voz tremendo de fúria, é que eu confio nela. A garantia que eu tenho é que ela me trouxe mais felicidade em 2 semanas do que vocês me trouxeram em 15 anos. João Pedro, disse o pastor, tentando acalmá-lo, ninguém está questionando seus sentimentos, mas você precisa considerar as aparências. Uma mulher vivendo em pecado. Pecado? João Pedro interrompeu. Que pecado? O pecado de uma mulher desesperada a aceitar ajuda? O pecado de um homem abrir sua casa para quem precisa? O pecado de encontrar amor onde menos esperava? A palavra amor ecoou no ar como um trovão. Todos ficaram em silêncio e Maria Clara sentiu o coração parar. Ele havia dito amor, na frente de todos, sem hesitação, sem vergonha. Se é amor mesmo, disse Carmen, a voz venenosa, então casem.
Façam as coisas do jeito certo. Mas até lá, esta situação é um escândalo. João Pedro olhou para cada rosto na pequena multidão. Via a hipocrisia, o julgamento, a inveja mal disfarçada. Pessoas que passavam a vida inteira se metendo nas vidas alheias enquanto fingiam superioridade moral. Sabem de uma coisa? Disse ele, a voz ganhando uma força que surpreendeu a todos. Vocês têm razão. Maria Clara o olhou surpresa, temendo o que viria a seguir. Vocês têm razão, repetiu João Pedro. Esta situação precisa mudar. Ele se virou para Maria Clara, pegou sua mão livre e se ajoelhou diante dela, ali mesmo na varanda, na frente de todos. Maria Clara, disse ele, a voz embargada de emoção, quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria Clara olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, para os olhos castanhos, cheios de amor sincero, para as mãos calejadas que seguravam a sua com tanta ternura. Sim, sussurrou ela, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Sim, eu quero. João Pedro se levantou e a beijou, ali mesmo na frente de todos, um beijo suave, mas carregado de promessas. Gabriel, como se entendesse a importância do momento, escolheu aquela hora para soltar um gritinho alegre que soou como uma bênção. Quando se separaram, João Pedro se virou para a multidão, ainda boquiaberta. Pronto, disse ele. Agora vocês têm o que queriam, um noivado oficial. Espero que isso satisfaça seus padrões morais superiores. João Pedro, e começou o pastor, mas ele o interrompeu. Não, disse João Pedro firmemente, agora sou eu quem vai falar. Ele passou o braço ao redor de Maria Clara, puxando-a para mais perto. Esta mulher me deu algo que nenhum de vocês jamais me deu. Amor incondicional. Ela não quer minha terra, não quer meu dinheiro. Ela quer apenas um lugar para criar nosso filho em paz. Ele olhou diretamente para Carmen. Vocês riram quando eu vivia sozinho. Me chamavam de esquisito, de misantropo. Agora zombam porque eu escolhi amar. Não importa o que eu faça, nunca vai estar bom para vocês. E sabem de uma coisa mais? Continuou ele, a voz ganhando força. Não me importo. Não me importo com suas opiniões, com seus julgamentos, com suas fofocas. Esta mulher e este bebê são minha família agora. E se vocês não conseguem aceitar isso, se não conseguem se alegrar com a felicidade de um vizinho, então talvez o problema não seja comigo. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto novamente. Esta é minha propriedade. Esta é minha família. E esta é minha vida. Se algum de vocês não pode aceitar isso, são livres para nunca mais colocar os pés aqui. Com essas palavras, ele se virou e entrou na casa com Maria Clara e Gabriel, deixando a multidão constrangida na varanda. Através da janela, eles puderam ver as pessoas voltando lentamente para os carros, algumas envergonhadas, outras ainda resmungando indignadas. Carmen foi a última a sair, e antes de entrar no carro, ela olhou para a janela, onde sabia que eles estavam observando. Seu olhar era de pura ameaça, uma promessa silenciosa de que aquilo não havia terminado. Mas dentro da casa, João Pedro segurava Maria Clara e Gabriel, e pela primeira vez em 15 anos, ele se sentia completo. Havia escolhido o amor sobre a aprovação social, a felicidade sobre a conformidade, e não se arrependia nem um pouco. Você tem certeza? Perguntou Maria Clara, ainda tremendo da emoção. Tem certeza de que quer se casar comigo? Tenho certeza de que te amo, respondeu ele simplesmente, e que quero passar o resto da vida provando isso para você todos os dias. 3 meses depois do confronto na varanda, a primavera havia chegado à fazenda com toda a sua exuberância. As árvores ao redor da casa estavam carregadas de flores brancas e rosadas, e o ar carregava o perfume doce das jasmins que Maria Clara havia plantado junto às janelas.
O campo de milho havia sido colhido e replantado, prometendo uma safra ainda melhor que a anterior. Gabriel crescia forte e saudável, seus olhos castanhos cada vez mais expressivos, seguindo cada movimento do pai com uma adoração que derretia o coração de qualquer um que presenciasse. João Pedro acordou naquela manhã de sábado com uma sensação diferente no peito. Era o dia do casamento. Um casamento simples, íntimo, exatamente como Maria Clara havia pedido. Apenas eles três, o pastor Josué, que havia aceitado oficiar a cerimônia após as pazes serem feitas, e duas testemunhas que viriam da cidade vizinha. Nada de festa grande, nada de multidões, apenas a oficialização de um amor que havia crescido na simplicidade e na verdade. Nervoso? Perguntou Maria Clara, aparecendo na porta da cozinha com Gabriel no colo. Ela usava um vestido simples de algodão branco que havia costurado nas últimas semanas, com pequenas flores bordadas à mão na gola. O cabelo estava solto, caindo em ondas suaves pelos ombros, e havia um brilho nos olhos verdes que João Pedro nunca havia visto antes. Um pouco, admitiu ele, ajustando a gravata nova. A primeira que comprava em 15 anos. É estranho, aos 45 anos me casando novamente. Se arrependeu? Perguntou ela com um sorriso brincalhão, mas João Pedro pôde perceber a vulnerabilidade real por trás da pergunta. Jamais, disse ele, aproximando-se e tocando suavemente o rosto dela. Só estou pensando em como a vida pode mudar de uma hora para outra. Há alguns meses eu era um homem solitário, convencido de que meu destino era viver e morrer sozinho. E agora, você tem uma família barulhenta e complicada, completou Maria Clara, rindo quando Gabriel decidiu puxar a gravata de João Pedro com suas mãozinhas curiosas. E agora eu tenho tudo, corrigiu João Pedro, beijando a testa do filho antes de olhar novamente para Maria Clara. Tenho absolutamente tudo o que sempre quis e nunca achei que merecia ter. O pastor chegou ao meio-dia, acompanhado das duas testemunhas, Dona Ruth, uma senhora bondosa que dirigia o orfanato da cidade vizinha, e seu Joaquim, um comerciante respeitado que havia conhecido João Pedro anos atrás e aceitado de bom grado fazer parte do momento especial. João Pedro, disse o pastor, apertando-lhe a mão com genuína cordialidade. Que Deus abençoe este momento. Peço desculpas pelas incompreensões anteriores. O passado é passado, pastor, respondeu João Pedro. Hoje é um dia novo. Eles se reuniram no jardim atrás da casa, onde Maria Clara havia criado um pequeno altar improvisado com flores silvestres e duas velas acesas. O sol filtrava-se através das folhas das árvores, criando um jogo de luz e sombra que parecia uma bênção natural sobre a cerimônia. Gabriel estava nos braços de Dona Ruth, que havia se voluntariado para segurá-lo durante a cerimônia. O bebê observava tudo com seus olhos grandes e curiosos, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Queridos irmãos, começou o pastor, sua voz ecoando suavemente no ar da tarde. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de João Pedro e Maria Clara em matrimônio. Esta é uma cerimônia de amor, de compromisso, de esperança no futuro. João Pedro olhou para Maria Clara, que estava ao seu lado radiante de felicidade. O vestido simples a transformara na noiva mais bonita que ele já havia visto. E quando ela sorriu para ele, ele sentiu como se o coração fosse explodir de alegria. O matrimônio, continuou o pastor, é uma das instituições mais sagradas criadas por Deus. É a união de duas almas que escolhem caminhar juntas, enfrentar juntas as alegrias e as dificuldades da vida, criar juntas um lar baseado no amor, no respeito e na compreensão mútua. As palavras ecoavam no jardim silencioso, misturadas com o canto dos pássaros nas árvores e o sussurro suave do vento nas folhas.
Maria Clara sentia lágrimas de felicidade se formando em seus olhos, enquanto pensava na jornada que a havia trazido até ali, desde a dor da rejeição até a descoberta de um amor que ela nem sabia que existia. João Pedro, disse o pastor, você aceita Maria Clara como sua esposa legítima? Promete amá-la, respeitá-la, protegê-la e honrá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, até que a morte os separe? João Pedro engoliu em seco, emocionado demais para falar imediatamente. Quando finalmente conseguiu encontrar sua voz, ela saiu firme e clara. Aceito. Prometo amar Maria Clara com todo o meu coração, protegê-la com toda a minha força e honrá-la com toda a minha vida. Prometo ser o marido que ela merece e o pai que nosso filho precisa. Maria Clara, continuou o pastor, você aceita João Pedro como seu esposo legítimo? Promete amá-lo, respeitá-lo, apoiá-lo e honrá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, até que a morte os separe? Maria Clara olhou para João Pedro, para os olhos castanhos cheios de amor sincero, para as mãos fortes que haviam trazido seu filho ao mundo, para o homem que havia transformado sua vida de desespero em esperança. Aceito, disse ela, a voz tremendo de emoção. Prometo amar João Pedro com toda a minha alma, apoiá-lo em todos os momentos e construir com ele um lar cheio de amor, paz e felicidade. Prometo ser a esposa que ele merece e a mãe que nossa família precisa. O pastor sorriu, claramente tocado pela sinceridade das palavras. As alianças, disse ele. João Pedro retirou do bolso 2 alianças simples de ouro. Havia ido à cidade alguns dias antes para comprá-las, escolhendo as mais singelas que encontrara. Não eram caras nem elaboradas, mas eram perfeitas para eles, honestas, duráveis, sem pretensões. Com esta aliança, disse João Pedro, deslizando o anel no dedo de Maria Clara, eu me comprometo a ser seu companheiro para toda a vida. Esta aliança é o símbolo do meu amor eterno por você. Maria Clara pegou a outra aliança com mãos trêmulas. Com esta aliança, disse ela, colocando-a no dedo de João Pedro, eu me comprometo a ser sua companheira para toda a vida. Esta aliança é o símbolo do meu amor eterno por você. Pelo poder que me foi conferido por Deus e pela lei, declarou o pastor solenemente, eu os declaro marido e mulher. O que Deus uniu, ninguém separe. Ele fez uma pausa, sorrindo. João Pedro, pode beijar sua esposa. O beijo foi suave, terno, carregado de todas as promessas que haviam acabado de fazer. Ao redor deles, Dona Ruth e seu Joaquim aplaudiram discretamente, e até Gabriel pareceu aprovar, soltando um gritinho alegre que fez todos rirem. Quando se separaram, Maria Clara estava chorando de felicidade. Eu te amo, sussurrou ela. Eu te amo tanto. E eu te amo, respondeu João Pedro. Para sempre. Após a cerimônia, eles compartilharam um almoço simples na varanda da casa. Frango assado que Maria Clara havia preparado na noite anterior, salada de legumes frescos da horta e um bolo pequeno, mas delicioso que Dona Ruth havia trazido como presente de casamento. Para o casal, disse seu Joaquim, erguendo um copo de suco de uva. Que Deus abençoe esta união e que vocês sejam muito felizes juntos. Amém, disse o pastor, e todos brindaram. Depois que as visitas partiram, João Pedro e Maria Clara ficaram sozinhos na varanda, observando o sol começar a se pôr no horizonte. Gabriel dormia tranquilamente no berço que João Pedro havia feito com as próprias mãos, e a casa inteira parecia envolvida em uma paz profunda e satisfeita. Senhora Silva, disse João Pedro, experimentando o nome novo. Senhor Silva, respondeu Maria Clara rindo. Gosto do som disso. Eu também, disse ele, puxando-a para mais perto na cadeira de balanço. Maria Clara Silva, minha esposa. Eles ficaram ali,
balançando suavemente, observando as estrelas começarem a aparecer no céu escuro. A fazenda ao redor deles estava silenciosa, mas era um silêncio cheio de vida. O tipo de silêncio que só existe quando um lugar está verdadeiramente habitado por amor. João Pedro, disse Maria Clara suavemente, posso te contar um segredo? Pode. Quando eu estava fugindo naquele dia, quando as dores começaram e eu pensei que ia morrer sozinha, eu fiz uma oração. Pedi a Deus que mandasse alguém para me salvar. Alguém bom, alguém que pudesse amar meu filho como ele merecia. Ela se virou para olhá-lo. Não sabia que Deus iria mandar exatamente a pessoa que eu precisava para o resto da vida. João Pedro sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E eu pedi durante 15 anos para ter uma segunda chance de ser feliz. Para ter uma família de verdade. Nunca imaginei que minha oração seria respondida de uma forma tão perfeita. Somos dois sobreviventes que se encontraram, disse Maria Clara. Não, corrigiu João Pedro beijando o topo de sua cabeça. Somos duas metades que finalmente se completaram. Dentro da casa, Gabriel se mexeu em seu berço, murmurando algo em seu sono de bebê. Ambos sorriram, reconhecendo naquele som a música mais bonita do mundo, o som de uma família feliz e completa. Vamos entrar? Sugeriu Maria Clara. Vamos, concordou João Pedro. Nossa família nos espera. E juntos, marido e mulher, eles entraram na casa que havia se tornado verdadeiramente um lar. Do lado de fora, a lua cheia iluminava os campos da fazenda com uma luz prateada e suave, como uma bênção celestial sobre o amor que havia florescido ali contra todas as probabilidades. A vida havia dado a João Pedro uma segunda chance, e a Maria Clara uma primeira chance real de ser verdadeiramente feliz. E eles haviam agarrado essa chance com ambas as mãos, construindo juntos algo belo e duradouro em meio às cinzas de seus passados dolorosos. Gabriel cresceria naquele lar cheio de amor, sem nunca conhecer a solidão que havia marcado a vida de seus pais. E talvez, um dia, ele contaria para seus próprios filhos a história de como o amor de seus pais havia nascido no meio de um milharal, sob o sol dourado de uma manhã que mudou tudo para sempre. A vida me deu uma segunda chance, sussurrou João Pedro no escuro do quarto, com Maria Clara adormecida em seus braços. E eu aceitei. Do berço, ao lado da cama, veio a respiração suave e tranquila de Gabriel, o som de uma nova geração crescendo em paz e amor. E João Pedro sorriu, sabendo que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo, não como um homem solitário em uma fazenda isolada, mas como marido, pai e protetor de uma família que era tudo o que ele sempre havia sonhado ter. O círculo estava completo. O amor havia vencido.